Olá, bem-vindo a mais um vídeo dos ensinos do reino. E eu queria falar um pouco sobre a questão de sofrimento das pessoas. O Senhor me alcançou em 79, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, estudar, e de lá para cá eu nunca parei. Mas eu vi uma coisa interessante nesses anos. Muitas pessoas em seu sofrimento. Pessoas que eram fiéis, pessoas que amam ao Senhor, mas que passaram inexplicavelmente por alguns sofrimentos. Foram perdas de entes queridos, perdas de bens materiais, desânimo, doenças, enfim, uma série de perdas que levam a pessoa ao sofrimento. E normalmente as pessoas perguntam: por que eu estou passando por isso? E quem está de fora logo julga. Essa pessoa fez algo para que ela passasse por esse sofrimento, passasse por essa aflição, passasse por essa perseguição, tivesse a sua moral, integridade anuviada por esse evento. Tudo é de Deus. Deus tem o controle de tudo. O Senhor faz todas as coisas com um fim proveitoso, diz a palavra. Até mesmo o ímpio para o dia do mal. E não é diferente com relação a seus filhos. Deus sempre visa o propósito. O propósito é que dá sentido a tudo. Por isso que nós falamos aqui sobre a sua identidade, a questão de descobrir o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, o seu propósito específico. Isso é muito importante, porque não adianta nada você passar por isso e não receber o aprendizado necessário que aquela situação tentou passar para você. Aquilo que o Senhor tentou te ensinar através dessa situação. Como diria Jeremias, todos nós passamos por isso. E Jeremias fala: eu sei o que é isso. Eu sou o homem que viu a aflição. E assim todos nós também podemos dizer: eu sou o homem que viu a aflição. Nunca confio numa pessoa que não tem história. Tudo foi bem. O meu casamento é maravilhoso. Eu nunca briguei com a minha esposa. Eu nunca passei por necessidade. Não confie. Porque as pessoas passam por isso para que a sua vida seja moldada como assim um diamante que é lapidado. Então nós também passamos por esse período. Por quê? Ou, melhor dizendo, para quê? Com que propósito? Então, o propósito é o principal. Aquilo que afeta os filhos de Deus, existe um propósito específico para isso. E sempre está relacionado ao quê? Ao reino de Deus. Deus destinou todos os homens, para que viessem aqui a esse planeta para estabelecer o seu reino, o seu domínio. Ou seja, você nasceu um príncipe, filho de Deus, com o propósito de reinar em alguma área
de domínio na sua vida e que vai resolver um problema neste mundo. Por isso que a palavra fala que o reino de Deus foi preparado desde a fundação do mundo. E por isso que Jesus fala, não os tire desse mundo. Por quê? Porque você veio com uma solução para este mundo. As pessoas vão esperar de você essa solução. Essa solução que você traz vinda do alto. Acontece que, para que você reine, você precisa ser treinado. Você não é votado rei. Você nasce rei, mas precisa ser treinado. Vamos um exemplo. Todos os reis, né, possuem... Todos os reinos possuem rei, rainhas, e eles têm filhos. E quando nasce um príncipe, quando nasce um filho, logo ele é separado da sua mãe. Logo. Por quê? Ele é entregue a tutores. Aios, diz a palavra. Quem são essas pessoas? São esses aios, são pessoas que vão ensinar esse menino, essa menina a pensar como rei, agir como rei, ter a mente de um rei. Por quê? Por que isso? Porque, infelizmente, nós somos como aquele filho que deixou a casa do seu pai e resolveu estabelecer um governo para si. Ele é o dono da sua própria vida. Ele quer fazer a sua própria história. Ele não quer um governo dos céus sobre a sua vida. Ele mesmo quer se governar. Como disse Satanás para Eva, né? Olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, sabedor do bem e do mal. Ou seja, você não vai precisar depender de Deus para definir o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Você mesmo vai ter essa condição. E Satanás, o homem seduzido por isso, por essa proposta do diabo, ele achou bacana isso aí. E ele se desligou dos céus. E sabe onde que ele foi morar? Ele foi morar com os porcos. Ele foi comer as comidas dos porcos. Ele foi dormir com os porcos. Assim ele andava com porcos, ele deitava com porcos, pensava como porcos, sonhava como porcos, comia como porcos. E para que ele voltasse a ser príncipe, é necessário que o rei tire toda a porcaria de dentro do coração desse homem. Porque se o rei pegar esse homem e colocá-lo dentro de um palácio, ele vai fazer porcaria. Ele só vai fazer sujeira. Mas ele precisa pensar como príncipe. Mais ainda, pensar como rei. Por isso é que vem o sofrimento. O próprio Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está na palavra, Hebreus capítulo 5. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. E não é diferente com nenhum ser humano, com nenhum homem. Depois que o homem pecou, o Senhor nunca mais confiou ao homem algum qualquer propósito, qualquer desígnio, sem antes testá-lo e prová-lo e treiná-lo. E depois, quando ele achar que você está pronto, aí ele fala: Abrão,
eu vou te dar uma nação, um país, um reino. Então é assim que funciona. Então o Senhor, primeiro, ele precisa tirar todo o pensamento de porco do nosso coração. Por isso que Jesus, quando começou o seu ministério, ele não começou falando: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Vocês precisam amar assim a Deus. Vocês precisam... Olha, adoradores, adorem ao Senhor, porque o Pai... O Senhor não começou o seu ministério falando isso. Ele começou falando a mensagem que estava de acordo com o propósito do coração de Deus, propósito eterno. Que propósito é esse? O reino. Então a primeira palavra do Senhor foi: arrependei-vos. Mateus 4,17. Arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Arrepender de quê? Arrependei-vos. Que palavra é essa? Arrependei-vos. A palavra arrependimento não é uma palavra religiosa. Arrependimento é uma palavra que vem da psicologia. E ela é o quê? Ela é uma tradução de uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia é formada por dois termos gregos, meta e noia. O que é meta e o que é noia? Meta não é alvo. No grego, meta quer dizer mudança. Lembra lá na biologia do ensino fundamental? Metamorfose, mudança de forma. Então a palavra meta quer dizer mudança. Noia, todo mundo, ninguém tem dúvida, mente. Então o que Jesus está falando? Metanoia, arrependam-se. Por quê? Muda a maneira de pensar, muda a maneira de raciocinar, muda a maneira de aprender, muda a maneira com que te ensinaram a raciocinar, porque Israel esperava um líder religioso, prometido e tal, segundo a cabeça deles, né? Só que Jesus falou: metanoia, muda, não é assim. Não é desse jeito. Muda a sua forma de pensar. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. Pare de ter uma mente religiosa. O reino de Deus é chegado. Nós gostamos muito dessa questão religiosa. Nós gostamos de estabelecer a nossa própria justiça. Então, o que acontece é que até isso é um estabelecimento da nossa forma de governar. Como diz lá em Coríntios, não se sujeitando à justiça procedente de Deus. Por isso Cristo se tornou da parte de Deus nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, nós não precisamos gerar uma religião, mas nós gostamos disso. Gostamos de criar os nossos próprios dogmas. Gostamos dos nossos próprios rituais. Gostamos dos nossos artefatos. Amamos essas coisas. Amamos a liturgia que nós criamos, a liturgia de culto. Quer ver um exemplo? Jesus, ele ceou com os discípulos, pouco antes dele ser entregue. E nós pegamos todo esse procedimento e transformamos num ritual religioso, numa liturgia. Impressionante. Se você vai cear, por exemplo, tem que ser naquele cálicezinho. Tem que ser, primeiro, as pessoas tomam o vinho, ou primeiro come o pão, enfim, tem o ritual, tem o protocolo religioso, tem que ser assim. Né? E se a gente for ver, a ceia de Jesus era uma ceia, uma tipificação, um exemplo muito bom que nós podemos ter é a ceia de Natal.
todos lá comendo, todos se alimentando, e alguém toma a palavra e fala: olha, algum de vocês vai me trair. E eles começam, estão comendo, estão metendo a mão lá no prato, comendo a coxazinha, comendo um pedacinho de carne, a fruta, né? E sou eu, Senhor? Não, começa a perguntar, sou eu, Senhor? E aí aquele cara que estava do lado de Jesus, aquele adolescente, encosta a cabeça no peito de Jesus e fala: Senhor, quem é? E aí Jesus fala para ele, baixinho: é aquele que está metendo a mão no prato comigo. E ele olha e vê, ou seja, as pessoas estavam metendo a mão no prato, enquanto tomavam o cálice, comiam o pão. Isso era a ceia. E nós transformamos isso num ritual religioso. Então Jesus ele fala: olha, muda a sua mente, muda a maneira de pensar, muda a forma de pensar. Não é religiosa, é um governo. Satanás ele não tem medo nenhum de religião. O que causa temor a Satanás e às suas hostes é um governo de um valente mais forte que ele, que vai lá, arrebata toda a sua presa, toma-lhe os despojos e amarra o inimigo. Quando vem o reino, o diabo sabe que tem pouco tempo. Por isso que ele mesmo tenta tirar do coração dos homens o ensino do reino. E às vezes uma coisa muito fácil que ele conseguiu foi pegar esse ensino do reino e substituir por outros ensinos. Por isso que prospera tanto o evangelho da prosperidade, o evangelho da libertação, o evangelho da reforma, o evangelho dos santos evangélicos, ou seja, um monte de coisa se prega, mas não o evangelho do reino. Então, pode ter certeza de uma coisa: o sofrimento é um treinamento para que você aprenda, para que nós aprendamos como agir como rei, como pensar no reino de uma forma geral, como pensar nos cidadãos desse reino, como fazer com que esse reino tenha sua expansão e manifestação nessa terra. Tá? Então, dê graças a Deus, dê glória a Deus pelo sofrimento. E isso os discípulos já faziam. Os irmãos, eles recebiam com alegria o despojo dos seus bens. Olha, nós hoje, nós fazemos o quê? Perdi meus bens, vou correr para a justiça, vou colocar o irmão na justiça, vou abrir um processo contra o governo. Eles se alegravam pelo fato de serem considerados dignos de padecer. Sabe pelo quê? Pelo reino. Então aprendamos essa lição. E se você parar no meio do caminho, infelizmente, o treinamento, você não aceitou o treinamento. Então Deus está preparando você para algo mais elevado, para algo superior, para aquilo que Ele definiu como propósito. E você com isso será usado pelo Senhor para o estabelecimento do reino de Deus aqui. Não tenha dúvida. Não abra mão do teu depósito, daquilo que o Senhor colocou dentro de você. Certo? Que o Senhor estabeleça essa palavra na tua vida e que você prospere e frutifique para a glória de Deus.